Muito bem-vindo, amigos, mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 6, o grande juízo investigativo, uma revelação para o remanescente em Apocalipse 6. Já estudamos que no Apocalipse 5 o Senhor Jesus Cristo recebe um livrinho selado, um grande desafio moral para resolver. E aqui os textos estão na tela, 2 Coríntios 5, verso 10, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O bem ou mal, já sabemos que é o veredito, é o resultado do juízo, salvação eterna ou perdição eterna. 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É certo? A palavra de Deus deixa claro que todos os cristãos, todos os religiosos de qualquer religião, todo aquele que diz que crê em Deus, que confia em Deus, que tem fé em Deus, passarão por juízo. Porque o céu quer saber que tipo de pessoa está querendo ir para lá. Será que uma pessoa mal convertida, não convertida, fingindo ser um servo de Deus, chegará ao céu? Então, isso tem que passar por um juízo de investigação, uma análise, uma avaliação do caráter, para que essa pessoa seja aceita e integrada naquele lugar superior que é o céu. Então, nós já estudamos e entendemos que qualquer pessoa pode ser salva, mas não será salva de qualquer jeito. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. A salvação é pela graça. A salvação não é patrimônio da igreja. A salvação não é um dogma da igreja, não é um sacramento da igreja. A salvação é um dom de Deus pela graça mediante a fé em Jesus. Não é por obras, não é por nada que o ser humano possa fazer para se apresentar diante de Deus, mas é baseada exclusivamente na graça do Senhor, na justificação pela fé em Jesus e pela justiça comunicada de Cristo, santificação. É desenvolver na vida as características morais e espirituais que são dignas de estar no céu, ok? Então, o juízo pela casa de Deus começou em 1844. 1844 é uma data profética que vem dos estudos do profeta Daniel, capítulo 8, verso 13 e 14, que diz que no final de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, o santuário seria purificado. E o Senhor Jesus Cristo, então, é o nosso sumo sacerdote, diz o livro de Hebreus, e ele está no céu fazendo justamente esse trabalho. Então, os mortos, desde os dias de Adão até hoje, já foram julgados e estão sendo julgados à medida que morrem. Então, o Senhor Jesus, em 1844, começou o juízo pelos mortos. Todos aqueles que diziam ter fé em Deus de qualquer lugar do planeta, esses foram julgados, para saber se estão de acordo com a medida do santuário. Quando Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial, ele recebeu o livro selado, com 7 selos, que mostrou na história como a liderança da igreja permitiu que a verdade doutrinária se comprometesse com o paganismo e o mundo. Mas revela também para a última fase da igreja, Laodiceia, em que ponto da história ela está situada e como seria o período do selamento que acompanha o julgamento dos que alegam crer em Deus. Então, os selos são históricos e os selos também são proféticos. Os selos mostram a história da doutrina da igreja sendo deturpada ao longo dos séculos e mostra também, além do declínio espiritual da igreja, mostra também as fases do juízo celestial, do juízo investigativo no céu. O selo dos 6 selos tem a ver com selamento. Então precisamos compreender isso. Então, por isso, 4 cavalos e seus respectivos cavaleiros tratam dos religiosos de todas as religiões. Começando com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o cavalo branco, né, seu cavaleiro, até o selamento final dos vivos e o esforço derradeiro de pregação do Evangelho eterno ao mundo. Você vai entender isso, assista de novo esse vídeo quantas vezes você quiser, para que esse assunto fique bem claro na sua mente. É claro que o povo segue sua liderança. Então, os 4 cavaleiros são os líderes da igreja, os líderes das religiões. E os cavalos representam a igreja.
E o primeiro selo, que é um cavalo branco, saindo vencendo e para vencer, coroado, representa não só a igreja, a primeira igreja cristã primitiva, mas a igreja adventista do sétimo dia. Sua liderança, seu povo, que recebeu grande e completa luz e tem uma mensagem de advertência a ser pregada a toda nação, tribo, língua e povo. É o cavalo branco que saiu vencendo para vencer. A igreja cumprirá sua missão, mas a igreja é a primeira a ser julgada. Começa com a casa de Deus, começa com os adventistas do sétimo dia o julgamento. Não todos os mortos já foram julgados. O julgamento pelos vivos começará logo a seguir. O segundo selo, que fala de um cavalo vermelho e com seu cavaleiro com a grande espada, representa o julgamento do povo cristão evangélico, povo protestante, que prega a salvação pela graça, a salvação pela fé no Senhor Jesus, mas nega a lei de Deus e a ataca. Com essa mesma espada que é a palavra de Deus, eles utilizam-na para poder perseguir aqueles que ensinam a verdade, aqueles que pregam que a lei de Deus, ela é importantíssima para a salvação daqueles que creram e se salvaram pela fé no Senhor Jesus. Todo salvo pela graça do Senhor tem a obrigação de guardar a lei de Deus. E o que acontece? Os evangélicos, eles não ensinam isso, e o julgamento de Deus é com base na sua lei. Então, como é que esse povo pode ser salvo? Violando a lei. Se violar a lei é pecado. Como eles podem estar salvos violando a lei de Deus? Então, precisam ser advertidos, precisam ser chamados à atenção. Eles são salvos pela graça, eles são selados pelo Espírito Santo, mas precisam do selo da lei. Precisam voltar à aliança de Deus para que o processo de salvação continue valendo para cada um deles, ok? Então isso é importante. E aí, resultado, quando eles querem tirar a paz da terra, como é que eles fazem? Basta alguém ensinar a lei de Deus para eles, eles passam a atacar aquela pessoa como sendo uma seita. A igreja que ensina que você tem que guardar a lei é uma seita. Guardar a lei é querer ser salvo pelas obras. E, infelizmente, é essa a maneira como eles interpretam. E está errado, porque o salvo pela graça tem a obrigação de guardar a lei de Deus, porque ele está em harmonia com a lei de Deus. Então, a completa justiça pela fé tem que guardar a lei do Senhor Jesus Cristo. O terceiro selo diz a palavra de Deus. Quando o terceiro selo foi aberto, o terceiro ser vivente, aquele que tem a aparência de um homem, ele mostrou um cavalo preto e seu cavaleiro com a balança na mão. E uma voz dizendo, toma cuidado com o azeite e com o vinho. O que representa esse selo durante o processo de julgamento de todos aqueles que têm fé em Deus? Representa os católicos romanos. Deus quer salvar essa amada igreja e seus membros, dando para elas uma mensagem de salvação poderosa, porque trata da liderança e do povo que está sendo conduzido pelos líderes à perdição, infelizmente. Porque levando as pessoas, o povo de Deus, a adorar imagens e ídolos, venerar imagens e ídolos e mentir para eles que eles não estão adorando, mas copiando os modelos, venerando, estão conduzindo o povo para o mesmo paganismo do antigo Israel que adoravam ídolos pagãos e que eram demônios por trás. Agora venera-se ídolos cristãos, que também que está por trás dessa adoração falsa? Demônios. Então, o que acontece? A Igreja Católica está no plano de salvação de Deus, mas a Igreja pensa como? Que fora dela não há salvação. Ela tem o poder de salvar. É ela que possui a graça salvadora, não é o Senhor Jesus. E ela diz mais, sem o domingo não existimos. Sem o domingo, não somos católicos, não somos cristãos. Então, o que ela defende? Não a lei de Deus, não a palavra de Deus, mas a tradição e o domingo pagão. Então, meus amados irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, meus irmãos adventistas, sétimo dia, os católicos estão no terceiro selo sendo verificados, sendo analisados, e Deus tem uma palavra para todos eles. Eles serão salvos se ouvirem e obedecerem o evangelho do Senhor. Deus quer salvar os membros dessa sua igreja católica. E quem é representado pelo azeite, pelo vinho aqui nesse contexto de selamento e de julgamento? São os convertidos por Deus dentro da igreja católica como resultado do apelo de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu,
para vocês não serem participantes dos seus flagelos, porque dentro da Igreja Católica há aqueles que desejam conhecer completamente a salvação no Senhor e há aqueles que querem mantê-los aprisionados. Então é necessário sair. Então esses convertidos na última hora, na hora mais escura, os católicos se libertarão das tradições, do cativeiro, do pecado e assumirão um compromisso real com Deus. E eles serão fantasticamente usados pelo Senhor. Por isso que Deus pede para o cristão adventista do sétimo dia, para todos aqueles que se aproximam dos católicos, que pregue com carinho, não danifique. Tome cuidado para não danificar o azeite e o vinho. Pregue para eles, encoraje-os a conhecer, mas isso com carinho, com zelo apostólico, com carinho de Deus, que eles são membros da Celestial Igreja do Senhor e que eles estão no plano de Deus para serem salvos. Ellen White, em Testemunhos Seletos, volume 2, página 258, está na cela, vamos ler? Para reaver para si o homem e assegurar-lhe a eterna salvação, Cristo abandonou a corte celestial e veio a esta terra, onde por ele padeceu ignomínia, morrendo para libertá-lo. À vista do preço infinito que pagou pelo seu resgate, como ousará alguém que professa o nome de Cristo tratar com indiferença ao mais humilde de seus discípulos? Quão circunspectos devem ser na igreja os irmãos e irmãs, tanto nas palavras como nas ações, a fim de não prejudicar o azeite e o vinho. Tá vendo? Deus tem um carinho especial por essa amada igreja, a Igreja Católica. Continua Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386, 387. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo, preste atenção, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Por esta razão, os trabalhadores da hora 1/10 receberão o seu denário, a sua recompensa, a sua salvação. Oh Deus glorioso, Ele quer salvar a todos e, portanto, mas não serão de qualquer jeito que irão para o céu. Precisam desenvolver caracteres espirituais semelhantes a de Cristo. Afinal de contas, são cristãos ou não são? Então, meus amados, fica claro que trigo e cevada representam a colheita do povo de Deus, das igrejas e do mundo, inclusive da Igreja Católica. E isso está escrito em Levíticos 23, verso de 9 a 14. Você pode conferir que trigo e cevada são as colheitas que representam o povo de Deus. Na Bíblia, somente o joio é que representa os perdidos. O trigo e a cevada representam o povo de Deus, do mais simples ao mais puro grão que Deus quer salvar. O quarto selo, diz a palavra do Senhor que quando se abriu o quarto selo, o quarto ser vivente mostrou um cavalo amarelo, seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo. O quarto ser vivente parece um urubu, um abutre, uma águia voando pelo céu. Então representa trevas, morte, coisa. O que representa esse quarto selo? Os não cristãos. Os não cristãos. Aqueles que dizem ter fé em Deus, mas não são cristãos. São budistas, são muçulmanos, são espíritas. São aqueles que inclusive combatem a Deus, como os ateus. Então o quarto selo fala que Deus há de julgar todos aqueles que de alguma maneira precisam conhecer a salvação e é plano de Deus salvá-los. Então mostra o esforço divino em salvar aqueles que têm na morte a base do seu estudo e de sua filosofia. São iludidos pela serpente do mal, pelo diabo, por Satanás, aí passam a crer na imortalidade da alma, crer na vida após a morte. É o espiritismo em todas as suas formas. Espiritismo católico, espiritismo evangélico, espiritismo budista, espiritismo de filosofias orientais, espiritismo muçulmano. Então, o espiritismo em todas as suas formas são pessoas que Deus deseja que conheçam a verdade, saiam desse lugar secreto de Satanás e encontrem a verdade na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O quarto selo é o julgamento desse tipo de religioso, desse tipo de comportamento. Então, ateus não são apenas aqueles que negam a Deus, a existência de Deus. São aqueles que não acreditam na divindade de Jesus, do Espírito Santo. São ateus. Aí dentro nós temos Testemunho de Jeová, nós temos muçulmanos que não acreditam na divindade de Cristo, a maioria deles, porque tem muitos deles que serão salvos. Esta mensagem de Deus deixa claro que muitos muçulmanos, e inclusive ateus, podem ser tocados pela graça de Deus. Então, a palavra de Deus deixa claro que todas as pessoas de todas as classes, religiões, inclusive não religiosos,
eles passarão a crer, porque o poder de Deus é suficiente para isso, não é? Então veja só, o cavalo pálido amarelo representa então aqueles que seguem a morte, aqueles que acreditam em evolução espiritual, acreditam em algo envolvendo a morte, seja ele espírita, seja ele budista, seja ele cristão evangélico, católico, qualquer um dessa maneira, o propósito de Deus é salvá-los. Muçulmanos também. Inclusive Daniel 11, verso 40 e 41, fala que o rei do norte, que é um dos símbolos para o poder papal dos últimos dias, vai invadir a Terra Santa e vai colocar Israel sob sua proteção e para poder tomá-los como seus súditos, enganá-los com a guarda do domingo. Mas a palavra de Deus diz que escapará das pretensões do rei do norte. Quem escapará? Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Isso significa que Deus tem entre os muçulmanos fiéis aqueles que têm o Alcorão, mas procuram na palavra de Deus descobrir a verdade. E nessa busca, comparando o Alcorão com a palavra de Deus, descobrirão a verdade sobre Jesus, a quem chamam de Isa, e encontrarão a salvação através dele. Ele próprio já está fazendo isso, dando sonhos e revelações ao seu povo fiel muçulmano que está buscando a salvação através de Jesus. E Deus há de salvá-los. Então, meus amados, o próprio profeta Isaías, no capítulo 28, verso 15, vou ler para você. O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerar-se seguros contra os juízos de Deus, porque fizeram um pacto com a morte. Por isso o cavalo aqui é amarelo, um cavalo anêmico, e a morte o seguinte. São esses religiosos que acreditam em imortalidade e, portanto, precisam passar por juízo, evoluir, virar Deus, alguma coisa assim. O que diz o texto? Isaías 28:15. Fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Na classe aqui descrita, estão incluídos os que estão em obstinada impenitência, que se consolam com a segurança de que haverá depois o castigo para o pecador, que não haverá castigo para o pecador. Estão diante dessa falsa segurança de que toda a humanidade, não importa quão corruptas sejam as pessoas, elas serão levadas para o céu e se tornarão como os anjos e se tornarão salvas de qualquer jeito, porque Deus as levará. Entretanto, porque fazem boas obras, porque fazem caridades e assim por diante. E por isso estão se purificando e merecem um céu. Mas não é verdade, amados. De modo ainda mais declarado, dizem que estão fazendo concerto com a morte e aliança com o inferno, mas renunciando às verdades que o céu proveu para que eles possam ser salvos. Meus amados irmãos, espíritas, é uma falácia. Tudo isso que vocês estão estudando de acordo com o Espiritismo. Pode tratar de alguma coisa bonita. O que o Espiritismo oferece? Poemas, poesias, alívio para os estresses emocionais, mas a salvação eterna somente em Jesus, que é Deus, somente pela graça do Senhor Jesus. Vocês precisam crer nisso e abandonar o Espiritismo. Que Deus nos abençoe então. Ellen White faz alusão ao terceiro e quarto selos como sendo um tempo de intenso debate e de angústia na Igreja Adventista do sétimo dia. Por quê? Porque enquanto ela prega o Evangelho ao mundo, a liderança do cavalo branco continua sabotando sua própria verdade, não reconhecendo que erra em não aceitar que sua interpretação oficial dos selos possui falhas. Ellen White diz então: hoje se vê o mesmo espírito que está representado em Apocalipse 6, de 6 a 8. E Apocalipse 6, de 6 a 8 diz o quê? Diz que uma voz vinda do trono de Deus, no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E quando abriu o quarto selo, um cavalo amarelo e seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno seguia. E o que acontece? Ellen White diz que essa história se repetirá. O que foi voltará a ser. Este espírito trabalha para confundir e desconcertar.
ver-se-á dissensão em cada nação, tribo, língua e povo. E os que não tiveram espírito para seguir a luz que Deus deu por meio de seus oráculos viventes, através de suas agências assinaladas, chegarão a confundir-se. Seu juízo revelará debilidade. Na igreja se verão a desordem, a luta e a confusão. O que ela quer dizer com isso? O que nós vemos do primeiro selo até o quarto? Nós vemos o evangelho perseguido, o evangelho rejeitado e substituído. E não são poucos os pastores que solicitam revisão de posturas e de exegese, e são atacados, boicotados, transferidos, proibidos de pregar ou demitidos. Por isso que ela expressou dessa maneira, que esse espírito, representado em Apocalipse 6-8, voltará a se repetir na igreja, porque a igreja, ao invés de permitir alimentar o povo espiritualmente, está fazendo mudanças nas suas interpretações proféticas. Fazendo mudanças. Não se pode falar mais sobre a besta do Apocalipse do modo tradicional. A igreja está fazendo algumas mudanças em suas interpretações. Repito, e você pode pensar, e talvez essa aqui não é mais uma dessas mudanças? Meu irmão, selo representa selamento, não apenas o historicismo da igreja, não apenas a parte histórica. A parte histórica é para dizer em que lugar da linha do tempo a igreja está situada. Mas é para mostrar para a igreja que falta pouco tempo para cumprir-se o selamento dos mortos, o juízo dos mortos, e logo vai começar o juízo pelos vivos, e nós estamos praticamente brincando, dormindo, deixando as coisas correr frouxa dentro da igreja. Então, nós temos que nos acertar no passo certo, de acordo com o que está acontecendo no Santíssimo do Santuário Celestial. Vamos ao quinto selo? O quinto selo, diz a palavra de Deus, que quando o Cordeiro abriu o quinto selo, ele viu, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Foram mártires. E eles estão pedindo que Deus julgue sua causa, que vingue o sangue deles que foram derramados. Não é? O que representa isso aqui? No quinto selo, nós temos os mártires que ainda estão morrendo. O sangue sendo derramado ao serviço de Deus, no altar de Deus. E que muitos ainda morrerão por causa de sua fidelidade à lei de Deus, ao seu amor inegociável, irredutível ao Senhor Jesus. Esperam o desfecho do Evangelho e o resultado do juízo. Não se completaram o número deles ainda, diz a palavra de Deus. Por isso ainda não foram julgados. Muitos ainda morrerão por causa de sua inegociável fé na palavra de Deus. E quando isso vai acontecer? Quando tiverem absoluta convicção da verdade e semelhança de caráter com Jesus, e aqueles que rejeitam o apelo deles decretarem sua morte, porque se recusam a aceitar uma mudança na lei de Deus em favor de decretos humanos para cultos. Então, esses mártires ainda morrerão, porque precisam pregar o Evangelho, denunciando a besta do Apocalipse, a grande Babilônia, a falsa religiosidade do mundo, e que as pessoas estarão pisando os mandamentos de Deus em favor, dizem, da família, do trabalho, da natureza, guardando o domingo. Então, essa falaciosa maneira de buscar a Deus estará contrária aos mandamentos de Deus, levando o povo ao pecado. Então, aqueles que se levantarão poderão sofrer, inclusive perda da própria vida por conta disso. E a palavra de Deus diz que antes de morrerem, eles estarão completamente selados. Desenvolverão o caráter de Jesus. E por isso que a vida deles será um testemunho vivo do que o Evangelho pode fazer por aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, e eles pregarão o Evangelho, e muitos, através do sofrimento deles, através do boicote econômico que eles sofrerão, através da fome e da sede que eles passarão, pela verdade, eles começarão a se questionar. Por que eles estão morrendo? Por que eles não guardam domingo? Por que são tão fiéis ao sábado? O que diz a palavra de Deus? E o que dizem nossos líderes religiosos? E aí então eles verão onde estão errando
e tomarão firme decisão ao lado da verdade ou definitivamente contra ela. Mas é importante que os mártires e que o povo de Deus saiba que muitas vezes a forma horrível de chamar a atenção para o Evangelho é através do sofrimento, é através da morte de alguém que está pregando o Evangelho e sendo julgado justamente por causa disso. Esse será o crime deles. Pregar a verdade que o mundo não está querendo ouvir por conta do medo, por conta de seus líderes religiosos. Mas a verdade será dada. A chuva serôdia virá para dar poder a essas pessoas, esses servos de Deus, para pregar o Evangelho do Senhor. Então, antes da conclusão do selamento, vem a chuva serôdia. Ellen White diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 111. Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Primeiros Escritos, página 33. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. O sábado será o chamado de Deus para provar se você realmente é fiel. Porque o mundo inteiro, Satanás sabe que você tem medo de perder emprego, tem medo de passar fome. E não vai poder comprar e nem vender, senão aqueles que violar a lei de Deus e aceitar a lei dos homens. Então, o quinto selo fala sobre os mártires antes do fim do selamento. Ellen White continua dizendo no Desejado de Todas as Nações, páginas 121 e 122. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, ser-lhes-á proibido comprar ou vender. Testemunhos Seletos, volume 2, 319. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus, que é anulada pela lei dos homens. Então, o quinto selo mostra essa realidade. O poder de Deus que virá sobre a igreja fará com que eles deem um testemunho claro para o mundo, mas em tempos de grande prova, em tempos em que os poderes da terra terão leis para proibir a pregação do Evangelho, para proibir trabalhar no domingo e facilitar o pecado trabalhando no sábado, que é quebrando o mandamento de Deus. Muitos morrerão, mas através de sua morte, muitas pessoas serão chocadas com a realidade e tomarão sua decisão. E finalmente o sexto selo. O sexto selo diz a palavra de Deus, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, veio um grande terremoto, aconteceram sinais terríveis que abalam a terra. Terremoto, escurecimento do sol, queda de meteoros, lua em sangue, montes e ilhas sendo movidos do lugar. Esses são sinais indicativos do início do juízo pelos vivos e do selamento final dos santos e dos ímpios antes da volta de Jesus. Por que dizemos isso? Porque Deus usou esses mesmos sinais no historicismo para mostrar a proximidade da época do início do juízo, em 1844. Então esses sinais todos já aconteceram para mostrar o tempo do início do juízo, em 1844. Mas mostrará também o tempo da passagem do juízo. Completou-se o juízo dos mortos e vai passar para os vivos. Deus também mostrará para a sua igreja utilizando esses mesmos sinais. Então, meus amados, no sexto selo, esses sinais aqui mostram que o juízo dos vivos e o selamento dos fiéis começam através disso aqui. Nesse tempo, a confederação dos ímpios estará unida para impor à humanidade a marca da besta. E haverá um decreto de morte para aqueles que desobedecerem guardar o domingo. Mas os fiéis do Senhor estarão firmes e determinados para continuar a obra do Senhor, de chamar atenção para o mundo a quem Ele quer salvar. O derramamento do Espírito Santo dará poder para eles, alertar o mundo que aqueles que guardarem a lei de Deus receberão definitivamente o selo de proteção, o selo de Deus. Mas aqueles que desobedeceram um claro mandamento de Deus, motivados pelo medo, pela conveniência, pela perda de emprego, pela fome, e continuarem desobedecendo a Deus, guardando o domingo, porque vão achar que os castigos que virão sobre o mundo
porque serão prodígios de Satanás para fazer o mundo sofrer, para que o mundo saiba que é Deus que está irado e que eles precisam guardar de perto o domingo e forçar e obrigar outros a guardarem que não estão guardando. Por isso que os males estão acontecendo. Mas o povo de Deus dirá a última advertência: se continuarem desobedecendo, receberão a marca da besta. E ter a marca da besta é desenvolver o caráter perseguidor, é desenvolver o caráter destruidor de Satanás, o dragão. E aí, meu amigo, quem estiver selado com isso está perdido para sempre. É um tempo de solene chamado para a igreja, o período do sexto selo. É um tempo de jejum, de oração e conversão. É o tempo que nós estamos praticamente vivendo. Está perto disso acontecer. Joel capítulo 2, verso 15 a 17. Vamos ler esse texto? Joel 2 é um chamamento de Deus, através da sua liderança religiosa, a levar o povo a uma consagração ao Senhor. Ministros de Deus, sacerdotes, devem chamar a atenção do povo para tempos de jejum, para tempos de oração, para tempos de conversão. Esse é o tempo de buscar o Espírito Santo. É o tempo de orar pedindo a Deus perdão e graça para viver o Evangelho do Senhor. Verso 15 a 17 de Joel diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Esse é o tempo que Deus está esperando um reavivamento e uma reforma em sua igreja. Você vai atender esse apelo. Vamos para o sétimo e último selo, que está no capítulo 8, versículo de 1 a 4 de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E o que acontece logo em seguida? A palavra diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio o outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subia à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que é esse silêncio no céu? No historicismo, sabemos. É o esvaziamento do céu porque Jesus está voltando. Mas aqui nós estamos falando de selamento. O selamento diz respeito a preparar o povo para essa volta de Jesus. E esse silêncio no céu representa um grande questionamento no coração de todos os habitantes celestiais. Haverá algo mais que se possa fazer para salvar mais pessoas? O sétimo selo fala do silêncio que haverá no céu por conta do tempo que ainda resta para uma última grande intercessão em favor daqueles que ainda não aceitaram o chamado de Deus. Jesus está para sair do lugar santíssimo do santuário e se demora um pouco mais. Esse momento é um momento de tensão e há um silêncio no céu por causa disso. O que mais se poderia fazer que Deus já não fez para salvar alguém? É a última grande intercessão. É dado muito incenso com as orações dos santos. Enquanto Jesus para fazer a última intercessão, o povo de Deus também estará orando, clamando pelo poder do Espírito Santo para ter força para pregar, para que as pessoas, mesmo na última hora, possam aceitar o evangelho da salvação de suas almas. Então esse silêncio se opera no céu através disso. Antes de as trombetas serem tocadas e de Jesus deixar o santuário vazio e sem intercessor, é necessário que o povo de Deus interceda mais e mais, passe tempo, aprenda a orar, aprenda a buscar a Deus em oração. É por essa falta que a igreja está sofrendo, espiritualmente está ficando fraca.
não se sabe orar, não se busca orar. As orações são feitas em pé, pessoas orgulhosas. As orações têm que ser feitas de joelho, tem que clamar, tem que se humilhar diante do Senhor. Então ninguém alegará que faltou tempo e oportunidade. Deus deseja a salvação de todos, que todos sejam salvos. E o suspense é esse silêncio é isso. Será que dará tempo ainda de fazer algo mais por aqueles que ainda não foram selados? Será que dá tempo de salvar mais alguns? O que Deus fará para chamar a atenção, para convocar aqueles que ainda estão negociando sua salvação com o mundo e ainda estão em dúvida? Deus concederá ao seu povo que ora o poder do Espírito para que, unidos em Cristo, eles façam soar o forte toque da trombeta de Deus, de sua palavra, para despertar a humanidade no último apelo, que a terra será sacudida com sinais e maravilhas de Deus para chamar o povo de volta à aliança, e também Satanás fazendo suas artimanhas para impedir. Até fogo do céu ele faria sinais e prodígios de mentira que visam iludir, matar e permanecer as pessoas no erro. 7 trombetas serão tocadas fortemente para avisar e tentar alcançar a muitos, mesmo na última hora. Mas as trombetas é assunto para um outro tempo, depois nós estudamos. Ellen White diz o seguinte: servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que preciosos eram, retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo. Tinham cumprido a sua obra e estavam preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia, ou refrigério, pela presença do Senhor, e se reanimara o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra, que não quiseram receber a mensagem. Observe que a presença do Senhor, que está de lado de fora da igreja de Laodiceia, a igreja finalmente abre, a igreja finalmente se une, a igreja finalmente se consagra em oração e vai pregar a palavra do Senhor, e muitas almas serão salvas mesmo na última hora. Glórias a Deus, porque Deus quer salvar a todos. Meus amados irmãos, meus amigos, cristãos, adventistas do sétimo dia, católicos, espírita, evangélico, muçulmano, budista, ateu, Deus quer salvar-nos a todos. Dê um passo à frente. Todos os que querem se aliar ao Senhor nessa missão, de levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem. Está na hora de você tomar uma decisão firme. Tem algo errado com a sua religião, tem algo errado com a sua crença, e você sabe disso. Isso te incomoda. E a verdade está com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela está aqui apenas para isso, para ensinar essa verdade. Ela não quer, você não precisa se tornar um adventista. Basta viver o Evangelho de Deus correto, do jeito que é ensinado na palavra. O que comer, o que beber, o que vestir. Tudo está ensinado na palavra. A Igreja Adventista ensina isso. Qual dia tem que ser guardado? Está na palavra, a Igreja Adventista ensina isso. Faça valer sua vocação, meu irmão. Sua eleição pela graça. Não espere por seus líderes, porque eles estão ocupados demais com outras coisas. Tem outras preocupações. Não espere que a igreja se consagre. Faça você a tua parte. Leia, reflita, questione-se. Deus nos está chamando agora. Este é o tempo de levar a sério nossa salvação. Qual será a sua decisão? O selamento de Deus está em curso. E o próximo estudo nós vamos estudar melhor o capítulo 7 de Apocalipse, o selamento do povo de Deus. Quem são os 144 mil? É um número simbólico ou literal? Quem é que será selado? Qual é o selo de Deus? Aguardo você no nosso próximo estudo. Até lá, Deus lhe abençoe.